Meus irmãos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 8. Que ouçamos a palavra do Senhor atentamente. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, é que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito Santo dirija agora nossas mentes, a fim de que compreendamos a Tua palavra revelada, essa história que nos narra um momento tão crucial da nossa fé, quando o nosso Senhor Jesus é visto não mais morto, mas ressuscitado. Que o Senhor conduza a esse momento de mensagem da Tua palavra, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Medo nos paralisa. Muitas vezes nós somos levados pelo medo, tomados pelo medo, enraizados no medo, e a coisa vai se amontoando em nosso coração, o medo vai sendo o nosso Senhor, o nosso guia, e entramos num redemoinho de medo, temor e pavor, que parece que não há esperança, que parece que não há mais saída. É medo da morte, é medo da pobreza, é medo da solidão, é medo do governo, é medo dos filhos, do cônjuge, é medo do medo. Muitas vezes, amados irmãos, na nossa vida, o medo parece se tornar o nosso Senhor, o nosso Deus. Vivemos em tempos difíceis, em que, por pressão da sociedade, por uma diversidade de coisas que vão surgindo completamente estranhas, alheias a simplicidade da vida que Deus nos ordena ter, nós somos tomados de pavor. Talvez você já tenha se encontrado nessa situação, ou talvez você esteja nessa situação. Levantar mais cedo tenha sido terrível. Sair de casa, assustador. Ou talvez você conheça alguém que está nessa situação. O relato que acabamos de ler, onde vemos Marcos nos contando sobre como aconteceu a ressurreição de Jesus Cristo, é sem dúvida, dentre os relatos dos evangelhos, mais um daqueles que nos trazem à memória aquilo que nos traz esperança, nos dá a memória. Mais uma vez, nós vemos a presença das mulheres,
a importância delas nesse momento, e eu quero tratar sobre isso daqui a pouco. Os discípulos estavam extremamente assombrados. Medo, assombro. Nós sabemos, um pouquinho antes, após a morte de Jesus, nós vemos os discípulos se esconderem em suas casas. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, antes mesmo que o galo cantasse, como Jesus havia profetizado, agora está escondido. É difícil, meus amados irmãos, prever o sentimento de Pedro. Tentar entender o que se passava em sua mente, em seu coração, diante de alguém que serviu ao Mestre por tantos anos, ouviu de Jesus por tanto tempo, teve um relacionamento tão íntimo com Jesus, mas que agora foi tomado de medo tamanho, que negou ter qualquer envolvimento com o Senhor. As mulheres vão ao sepulcro, elas querem encontrar Jesus, mas elas não estão indo para encontrar Jesus ressuscitado, elas estão indo para encontrar o Jesus morto. É como se estivessem completamente esquecidas do que Jesus havia dito. Parece que os discípulos se parecem mais conosco do que a gente costuma imaginar, não é mesmo? Muitas vezes somos nós que estamos muito esquecidos do que temos ouvido dominicalmente aqui, ou diariamente lendo na palavra, exortações, ensinos. Ou é novidade para nós que Jesus ressuscitou, mas no dia a dia parece que isso não faz muito sentido, ou parece que isso não entra na nossa vida. É mais fácil lembrar do coelhinho da Páscoa, seja lá o que isso signifique, do que lembrarmos de Jesus ressuscitado. Afinal de contas, o primeiro está sendo lembrado em tantos lugares ao nosso redor. Mas, amados irmãos, o relato que nós encontramos aqui nessa manhã, nós estamos aqui exatamente para sermos lembrados de que o medo não é o nosso Senhor. Que o medo que nos faz esquecer das promessas deve ser sucumbido diante da fé em Jesus. Amados, a ressurreição de Cristo põe fim ao medo. E nessa manhã eu quero que você seja levado a considerar essa verdade, que a ressurreição de Cristo põe fim a todo o medo do seu coração. Primeiramente, o relato do versículo de 1 a 3 nos mostra esse desejo das mulheres de perfumar o Mestre. Havia da parte delas, portanto, diz o texto, um desejo de honrar o corpo do seu Senhor. Elas queriam levar esses perfumes que foi comprado, e o texto não nos dá aqui o dia que elas compraram, mas outros evangelistas nos dizem que elas compraram um pouco ali depois da sua morte, e aguardaram todo o sábado para que pudessem finalmente no domingo, no primeiro dia da semana, levar esses óleos aromáticos caros para perfumar o Mestre. Jesus já havia sido perfumado, ou pelo menos havia sido tratado, porque nós vemos no relato da sua crucificação e morte, que José de Arimateia, aquele que pediu o corpo do Senhor, talvez juntamente com Nicodemos, preparou o corpo do Senhor para ser embalsamado, e ser embalsamado não, mas ser colocado ali no túmulo. Parece-nos que não houve tempo suficiente para os cuidados necessários com o corpo, e essa preocupação
fez com que as mulheres, ao raiar do sol, ainda de madrugada, ainda escuro, saíssem ao encontro do corpo do Senhor. É interessante ver os sentimentos aqui. Essas mulheres estavam realmente decididas a honrar o corpo do Senhor. Preste bem atenção. Mas elas não lembravam das suas palavras. Parece uma contradição. Como que alguém está disposto a sair tão cedo de casa, gastar um recurso considerável ao comprar perfumes, mas não lembra daquilo que o Senhor Jesus havia lhes dito tantas e tantas vezes sobre si mesmo e sobre sua obra de redenção? Parece um contrassenso, não é, meus irmãos? Parece algo que não faz sentido na história. Não foi só isso que elas esqueceram. Na sequência, nós temos uma cena um tanto engraçada, quando as mulheres estão muito decididas, saindo em direção ao túmulo, e no meio do caminho elas se perguntam: quem vai abrir a porta para a gente? Quem vai tirar a pedra? Parece que elas pensaram em tudo, mas esqueceram do óbvio. Elas esqueceram como é que elas entrariam para colocar o perfume no corpo do mestre. Meus irmãos, isso não é uma característica feminina, não. Isso é um problema do nosso coração. Isso diz respeito a, muitas vezes, quem nós somos. A gente muitas vezes lembra do periférico. Lembra daquilo que é o bônus, quando esquecemos do central da nossa vida. É o caso aqui. Elas estavam realmente super animadas, ainda que entristecidas, para honrar o Senhor, mas incapazes de se lembrarem de que honrar ao Senhor envolvia, obviamente, crer na sua palavra. Meus irmãos, nessa manhã, nós somos lembrados de que muitas vezes somos nós que agimos assim. Estamos dispostos a sairmos cedo de casa. Essa invenção do conselho de Casa Caiada de ter culto 7 da manhã, que conversa, meu Deus do céu, esse povo não tem o que fazer não. Aí acorda cedo, né? Botou alarme e tal. Aí vem, preparou o munguzá, né? Fez ali o bolo ontem à noite, preparou tudo certinho, veio, está tudo pronto, né? Vieram preparados para honrar ao Senhor. Mas muitas vezes a gente esqueceu do óbvio da sua palavra. Muitas vezes, ainda que conduzidos à vivência da igreja, nós esquecemos da palavra. Todos os relatos dos evangelhos apontam para esse problema nos discípulos. Eles esqueceram que Jesus havia dito que ia ressuscitar. E se você, assim como eu, já leu os evangelhos, deve ter se perguntado: não é possível, tendo Jesus dito tantas vezes sobre esse assunto, como é que eles esqueceram? Por que eles não estavam simplesmente aguardando as primeiras horas do domingo para irem em direção ao sepulcro, não para honrarem um corpo morto, mas para se encontrarem com o ressurreto Senhor Jesus Cristo? Mas nenhum dos relatos nos mostra isso. Seja por parte das mulheres corajosas, ousadas, muito mais do que os homens, percebam, seja os discípulos escondidos ali, os apóstolos, com medo de serem os próximos a serem crucificados. Esqueceram-se da palavra do Senhor. Meus amados, é muito interessante, porque inclusive a Páscoa, que por nós é celebrada todas as vezes que nos reunimos para cultuar ao Senhor no domingo, e mais especificamente quando nos reunimos diante da mesa do Senhor, conforme a ordenança dele, de que deveríamos fazer e celebrar a ceia, a Páscoa, em memória dele.
é um lembrete aos nossos corações. E Deus instituiu um sacramento, Deus instituiu um sinal para que nós sejamos marteladamente memorizados, lembrados, relembrados, lembrados de novo sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos esquecidos. E muitas vezes o nosso esquecimento toma a direção do medo, do temor. Essas mulheres, portanto, se direcionam ao túmulo, corajosas. O relato diz que eram 3, o de Marcos. Maria Madalena, está em todas. Maria, mãe de Tiago, que no versículo anterior havia sido chamada de Maria, mãe de José. Tiago era o filho mais velho, José também, outro filho. E Salomé, uma outra mulher dentre as discípulas de Jesus. Outros relatos dirão que havia mais mulheres, muitas mulheres. A harmonia dos evangelhos muitas vezes é um pouco difícil de fazer, mas parece que talvez o que aconteceu aqui é que elas haviam combinado, a mulherada, a SAF. Você sabe como é esse negócio? Ou para usar a linguagem nossa aqui, né? O identidade feminina. As irmãs estavam organizadas, tinham preparado tudo, saíram de suas casas para se encontrarem a caminho do sepulcro. Algumas chegaram mais cedo. Depois o relato será mais específico para Maria Madalena, vocês sabem disso. Ela é a primeira a ver Jesus. Isso não é aleatório, meus irmãos. Isso não é, de modo algum, caótico nos planos de Jesus, como se Deus tivesse planejado que pessoas mais firmes ou mais confiáveis, seria a melhor palavra, do que mulheres surgissem ali. Não me entenda mal. No período do Novo Testamento, no primeiro século, o testemunho de mulheres não era algo confiável. Inclusive, num tribunal, não seria ouvido ou não seriam ouvidas como testemunhas. Mulheres não tinham esse status de testemunhas. E vocês vão perceber que os evangelistas se preocupam em chamar essas mulheres de testemunhas. Elas são testemunhas, são confiáveis. Um relato fictício que tivesse por interesse manipular e convencer as pessoas de uma ressurreição falsa, não teria sido dessa forma, eu lhes garanto. Os evangelistas teriam se preocupado com o óbvio e teriam procurado pessoas de confiança. Talvez até teriam colocado aqui um rabino, um sacerdote, que seria uma testemunha muito mais confiável que uma mulher, para ter visto Jesus ressuscitado. Ao vermos o relato dos evangelistas, de que foram as mulheres quem viram Jesus primeiro, especialmente Maria Madalena, que depois será chamada de aquela em que Jesus expulsou os demônios, os 7 demônios. O que os evangelistas nos mostram com esse detalhe é que estamos diante de um relato histórico e confiável, inimaginável em termos de ficção, porque não seria verossímil, não seria factível, não seria algo real, mas antes, é real exatamente porque o Senhor veio para nos confundir em nossa sabedoria humana e mostrar o seu poder e a sua glória. Elas calcularam tudo, menos, é claro, quem lhes iria abrir a pedra. Porém, quando chegaram, o túmulo estava vazio. Veja o versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. O evangelista Marcos se preocupa em nos explicar a preocupação delas, era legítima. Elas não conseguiriam por si mesmas remover aquela pedra. Outros evangelistas vão explicar que aquela pedra havia sido selada. Havia selos exatamente porque, aparentemente, os judeus
acreditavam que os discípulos já tivessem planos de sequestrar o corpo do mestre. Mas, meus amados irmãos, não há selo, pedra, não há nada que possa impedir o poder de Deus. Portanto, ao verem a pedra removida, algo lhes é levado ao coração. Algo sobrenatural aconteceu aqui. Certamente pensaram, e ainda mais quando viram esse jovem vestido de branco diante dos seus olhos. É a descrição de um anjo. Lucas fala de 2. Como eu disse às crianças, onde tem 2 tem 1. Portanto, os evangelistas não estão em contradição. Apenas um se preocupou em ser mais detalhado ao nos dizer que eram 2 que disseram: vocês estão procurando quem está vivo. O texto nos fala que esse anjo estava sentado à direita. A ideia é que ele está como que um professor, um mestre, pronto para ensinar. Não é à toa, elas estavam esquecidas do ensino de Jesus. Agora tem um anjo para lhes ensinar. Agora tem um anjo para lhes dizer o que de fato aconteceu. E ele diz, ele fala sobre Jesus e ele diz: não tenham medo, versículo 6. Vocês procuram Jesus, o Nazareno. É como ele foi chamado. Vocês sabem que Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém. No entanto, os seus pais resolveram ir a Nazaré, onde ali Jesus foi criado e cresceu, e seu ministério floresceu inicialmente. Por isso, ele foi chamado de o Nazareno, conforme profecia do Antigo Testamento. E o anjo agora se preocupa em chamar Jesus de o Nazareno, exatamente para que elas fossem lembradas que ele não está confundindo o Jesus, não, que poderia ser o caso. Jesus era um nome comum. Talvez esse jovem que está diante delas fosse alguém que conhecesse outro Jesus e não soubesse a respeito do Jesus delas, que elas queriam encontrar. Mas ele especifica: o Jesus que vocês procuram é o Jesus Nazareno, é o Jesus de Nazaré, é o Jesus que em seu ministério manifestou o reino de Deus, é o Jesus que anunciou com grande glória o reino vindouro, é o Jesus que com sua vida se entregou na cruz, porque ele diz que foi crucificado. Não há dúvidas, não há confusão. Ele não está confuso sobre quem elas estão procurando. É o Jesus de Nazaré, é o Jesus crucificado. Não haveria outro. Se fosse nossos dias, talvez ele dissesse o CPF e o RG. Mas Jesus aqui é citado como aquele que foi crucificado. Elas sabiam disso. Elas viram. Algumas dessas mulheres estavam na crucificação. Elas contemplaram o mestre em seu último suspiro, entregando o seu espírito ao Pai. Elas viram quando ele foi levado ao túmulo, ao sepulcro. No entanto, o anjo lhes diz: este Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. E aponta, vejam o lugar onde o tinham colocado. Observem, vocês lembram? Ele estava ali, não está mais. Não está mais porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E todos podem ver. O Senhor dá a condição para que essas mulheres testemunhem do túmulo vazio. Testemunhem ali que aquele que foi morto ressuscitou. Esse testemunho, meus amados irmãos, é tão maravilhoso, que nos versículos 7 e 8, o anjo agora lhes ordena para que elas mesmas voltem para se encontrar com os discípulos e anunciem as boas novas.
João Calvino, tratando sobre isso, ele diz que elas receberam um ofício temporário de apóstolas. João Calvino diz que elas foram apóstolas por um período, ao levarem o testemunho da ressurreição aos apóstolos, que seriam os seus líderes, os líderes delas, indicados por Jesus para anunciar o testemunho. Mas o Senhor escolheu as mulheres para serem as primeiras dentre todos para testemunhar. Isso não é aleatório, irmãos. Elas levaram a mensagem da ressurreição, porque o Senhor veio mostrar que não é o vaso que dá importância ao Evangelho. Não é o vaso que dá importância ao conteúdo daquilo que está dentro deste vaso. A fragilidade das mulheres, a fragilidade do seu próprio status naquela sociedade, era uma evidência, meus amados irmãos, do tamanho do Evangelho. Porque ao escolher que elas fossem as primeiras, o próprio Deus estava dizendo o tamanho da verdade. Porque, queridos, a verdade é verdade independente de quem as diga. É como a história do rei que estava nu, que tendo ordenado que se fizesse uma roupa super especial para ele, fora enganado com o fato de que ele estaria vestido com um belíssimo traje real, invisível aos burros. Somente aqueles que eram sábios e inteligentes poderiam contemplar as suas vestes. Até que uma criança grita: o rei está nu. A jocosidade da história, a ironia da história, é exatamente que de crianças não se espera grandes discursos, não se espera uma grande articulação de sabedoria, ainda que algumas façam isso. Mas a obviedade da situação do rei nu fazia com que até mesmo uma criança, uma vez tendo dito isso, como que quebrando o encantamento, faz com que todos contemplem a verdade. Nesse caso, meus amados irmãos, as mulheres que no status daquela sociedade não tinham, como hoje tem, graças a Deus, a igualdade de testemunho, ao dizerem algo tão grandioso quanto a ressurreição de Cristo, elas apontam para um fato, elas apontam para uma verdade, para algo que ninguém pode negar, para algo que ninguém pode duvidar, é a verdade de Deus. Portanto, essas irmãs levam o testemunho, testemunhas de Cristo, segundo a ordem do próprio anjo. Veja o versículo 7. Mas vão e digam aos discípulos dele, de Jesus, e a Pedro, especificamente, que ele, Jesus, vai adiante para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. De fato ele havia dito. Ele havia profetizado e explicado, era necessário que ele morresse, mas que ele iria ressuscitar, e adiante caminharia para o encontro deles na Galileia. Essas irmãs levaram esse testemunho. Algumas explicações para que Marcos tenha especificado Pedro nessa história. Primeiro, o evangelho de Marcos é um evangelho de Pedro. Em que sentido? Claro, Pedro não escreveu um evangelho, mas ao que nos mostra a tradição e o que nós temos de relatos de contexto histórico, o evangelho de Marcos foi escrito exatamente com o testemunho do próprio Pedro. Marcos, caminhando com Pedro, escreveu o que Pedro lembrava, e inspirado pelo Espírito Santo,
nos trouxe esse evangelho. Então, a primeira coisa é que Pedro, ele é um personagem importante para o próprio Marcos, sendo este a testemunha que Marcos se utiliza para escrever o seu evangelho. Segundo, Pedro tornar-se-ia em breve o líder dos discípulos, dos apóstolos. Em breve isso aconteceria. Mas nos parece, e os comentaristas concordam com isso, que possivelmente a razão principal do anjo ter dito às mulheres a respeito de Pedro é que, considerando aquilo que aconteceu com o próprio Pedro, tendo negado Jesus, tendo vivenciado agora esses sofrimentos pelo seu próprio erro, a mensagem do anjo diante de Pedro, de encorajamento, dizendo: ei, calma, Pedro, ele ressuscitou. Era a esperança que Pedro precisaria para retomar da alegria no seu coração. Meus amados irmãos, o que nós vemos aqui é que o relato, o testemunho da ressurreição, o chamado para o encontro na Galileia, é a esperança de todo aflito. Elas saíram e fugiram, diz o texto, versículo 8, com muito medo e assombro. E Marcos se preocupa em explicar. Não falaram, foi nada. Parece que inicialmente houve muito temor por parte delas e elas não disseram nada do que o anjo havia ordenado. Mas pelos outros evangelistas nós sabemos que isso não durou muito tempo. Elas contaram sim aos discípulos. O medo foi vencido, porque Jesus ressuscitou. Não há, meus amados irmãos, o que temer. O nosso Senhor está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu a dor. Ele venceu a dúvida. Ele venceu a tristeza. Ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu todos os nossos inimigos. Para que nós não sejamos direcionados pelo medo, antes pela esperança da ressurreição. Amados, é Páscoa. Jesus ressuscitou. Todo aquele que nele crê não deve se lançar no medo, mas sim na confiança daquele que é todo poderoso para vencer a morte. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra bendita nos traz nesta manhã esperança. Muitas vezes, como os discípulos, nós somos esquecidos. Nós tocamos a nossa vida e o medo, a desesperança, a dúvida cerca a nossa alma, e nós, ó Senhor, somos direcionados a uma vida de sofrimento, de aprisionamento da alma, quando o Senhor nos chamou para a liberdade. Mas essa manhã, ó Deus maravilhoso, eu te peço, venha nos libertar da dúvida, venha nos libertar, Senhor, do medo, e nos trazer a esperança viva, real, da ressurreição de Cristo. Que ao comermos da mesa do Senhor, estejamos também sendo alimentados da esperança, porque Cristo vive e a nossa esperança é real. Assim, ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.